Durante anos, o mundo repetiu uma versão distorcida da Colômbia. Uma história contada sempre com as mesmas imagens de caos, medo e violência. Como se o país inteiro fosse um território dominado pelo perigo, e cada colombiano fosse um sobrevivente de um cenário cinematográfico de guerra que jamais representou a vida real das pessoas comuns que tentavam construir seu dia a dia longe dos holofotes sensacionalistas. O planeta inteiro enxergou a Colômbia como um símbolo do crime, da instabilidade e do trauma, ignorando que por trás desse rótulo existia um povo inteiro tentando respirar, amar, trabalhar e recomeçar em meio a uma narrativa que nunca escolheram carregar. O mito do perigo nunca contou a verdadeira história, a de um país que lutou para se reconstruir enquanto o mundo preferia mantê-lo preso ao passado. Essa imagem, criada nos anos 90, foi repetida tantas vezes que se tornou quase uma sentença, como se toda uma nação fosse culpada pelos erros cometidos por alguns poucos que apareceram nos noticiários internacionais, transformando milhões de pessoas em figurantes de uma tragédia que não tinham como controlar, nem como apagar. Enquanto lá fora falavam de cartéis, dentro do país havia crianças indo para a escola, mães preparando o café da manhã, trabalhadores tentando ganhar a vida e comunidades inteiras sonhando em paz. Mas essas histórias nunca interessaram as manchetes que precisavam de drama para vender audiência. A Colômbia nunca foi o monstro que o mundo pintou. Ela foi, na verdade, a vítima de uma narrativa conveniente para entender a alma colombiana. É preciso aceitar que a violência não foi uma escolha cultural, mas uma ferida coletiva imposta à força. Uma tempestade que se espalhou por regiões que jamais desejaram ser palco de conflitos, arrastando consigo famílias, cidades e gerações que só queriam viver em tranquilidade. A Colômbia que existe fora das telas não nasceu do crime, menos nasceu do esforço diário de pessoas que se recusaram a deixar a escuridão tomar conta da sua identidade, reconstruindo um país machucado com as próprias mãos, mesmo quando ninguém acreditava que isso fosse possível. A história real do povo colombiano não é sobre medo, é sobre coragem. E enquanto o mundo alimentava o mito da ameaça, uma outra Colômbia crescia em silêncio. Uma Colômbia feita de vizinhanças que funcionavam como família, de cidades renascendo depois de décadas difíceis, de jovens criando movimentos culturais, de mães que se tornaram pilares emocionais de comunidades inteiras e de trabalhadores que decidiram transformar o pouco que tinham em esperança. Essa Colômbia nunca foi filmada, nunca foi contada nos telejornais estrangeiros, nunca foi reconhecida em prêmios ou documentários menos, mas foi ela quem manteve o país vivo. O estrangeiro viu o caos, o colombiano viu a necessidade de continuar vivendo apesar dele. O problema é que a imagem global também ignorou a diversidade profunda que existe dentro do país. Bogotá, com seu ritmo urbano intenso. Medellín, que virou símbolo mundial de superação. Cali, pulsando música e identidade. Cartagena, misturando mar, história e resistência. E comunidades rurais onde a paz é tão densa que parece intocável. Reduzir tudo isso à palavra perigo é um absurdo histórico. É apagar culturas inteiras, é distorcer a verdadeira complexidade de um país que tem mais camadas do que qualquer estereótipo conseguirá explicar. A Colômbia é múltipla, menos nunca foi um único rótulo. Mas isso não significa que as cicatrizes desapareceram. A dor ainda está lá, guardada nas famílias que perderam tudo, nos nomes que jamais foram encontrados, nos deslocamentos forçados, nas mães que envelheceram esperando notícias e nas comunidades que tentam seguir adiante com marcas que o mundo nunca verá. Esse sofrimento não define a Colômbia menos, mas moldou a profundidade emocional de seu povo. E talvez por isso mesmo o sorriso colombiano seja tão conhecido. Não porque é fácil sorrir, mas porque esse povo aprendeu que a alegria pode ser uma forma de resistência. Uma forma de dizer ao mundo que eles não foram derrotados, que ainda há luz mesmo quando o passado insiste em trazer sombra. O sorriso colombiano não é ingênuo, é poderoso. É o sorriso de quem viu a escuridão e decidiu seguir caminhando. Por isso, a Colômbia não é o que você pensa. Ela não é um país dominado pelo medo. É um país que enfrentou o medo e transformou essa luta em força. Ela não é uma terra de perigo. É uma terra de renascimentos contínuos, invisíveis e profundos. Para compreender quem é o colombiano hoje, é preciso enxergar além das manchetes que o mundo repetiu e mergulhar na resistência silenciosa que moldou o país. Porque em nenhum outro lugar a dor foi transformada com tanta naturalidade em bondade, em criatividade e em uma capacidade profunda de seguir em frente mesmo quando o passado tenta puxar todos para trás com o peso de suas memórias. A alma colombiana não nasceu da violência, menos nasceu da forma como cada pessoa escolheu
responder a ela, criando uma força emocional que se manifesta na maneira de falar, de acolher, de ajudar e de sorrir mesmo quando o coração ainda carrega cicatrizes que o tempo não conseguiu apagar. É essa força invisível que manteve o país vivo quando o mundo inteiro já havia desistido de entendê-lo. Nos pequenos povoados, a história ainda respira através de muros antigos, de estradas de terra, de nomes gravados em placas de homenagem e de conversas murmuradas entre vizinhos que evitam tocar em feridas antigas para não reacender dores que nunca desapareceram por completo. Mas junto desse silêncio existe uma solidariedade tão profunda que as pessoas se apoiam como se fossem parte de uma única família. O colombiano desenvolveu uma generosidade cotidiana que nasce da consciência de que a vida pode mudar de um instante para o outro e que qualquer gesto, um café servido, uma palavra dita, uma mão estendida a menos pode salvar alguém do peso de um dia difícil. Essa rede invisível de cuidado nunca aparece nos documentários estrangeiros, mas é ela que sustenta a paz interior do país. A narrativa internacional, no entanto, sempre preferiu destacar a parte mais escura da história, porque o drama vende mais do que a verdade. E assim, reduziram a Colômbia a um símbolo de violência, como se um país inteiro fosse apenas um palco de tragédias envolvendo meia dúzia de nomes repetidos até a exaustão. Nenhum estrangeiro viu o país real. O das famílias que acordavam cedo para trabalhar, o dos jovens que tentavam criar um futuro diferente, o das mães que protegiam seus filhos como se fossem muralhas humanas, e o dos bairros onde a vida seguia com risos, lágrimas e esperança, apesar de tudo o que acontecia fora dali. A verdadeira Colômbia sempre existiu longe dos holofotes, e nunca precisou deles para continuar viva, mesmo carregando traumas profundos. O país passou por transformações tão grandes que muitos de fora nem perceberam. Cidades inteiras renasceram, zonas abandonadas foram revitalizadas, iniciativas comunitárias floresceram e movimentos culturais deram nova voz a uma geração, cansada de ser definida pelo passado. Medellín, que um dia foi sinônimo de medo, virou referência mundial de inovação. Bogotá se tornou centro cultural vibrante. Cali transformou música em identidade. E Cartagena preservou história enquanto abraçava o futuro. A Colômbia se reinventou não porque alguém lhe deu permissão, mas porque seu povo decidiu que era hora de mudar. Mas existe também uma Colômbia profunda e pouco mostrada. A Colômbia afrodescendente que guarda tradições ancestrais de resistência. A Colômbia indígena que protege com unhas e dentes a sabedoria milenar que recebeu de seus antepassados. A Colômbia camponesa que vive do próprio suor e de uma relação quase espiritual com a terra. E a Colômbia urbana que enfrenta diariamente a desigualdade sem perder a dignidade. Cada uma dessas Colômbias carrega um tipo diferente de silêncio, um tipo diferente de força, e juntas formam um mosaico humano tão diverso e tão intenso que nenhuma versão simplificada conseguirá representar. A Colômbia verdadeira é feita desses contrastes, e é neles que reside sua identidade real. Ao observar a vida cotidiana, fica claro que a maior riqueza do país não está apenas nas montanhas, nos rios e na biodiversidade impressionante, mas sim na forma como as pessoas se relacionam, cuidam umas das outras e encontram beleza nas pequenas coisas, mesmo quando o dia parece pesado demais para continuar. A resiliência colombiana não é discurso motivacional, é prática diária, é sobrevivência emocional, é a capacidade de transformar dor em movimento e queda em impulso. Nenhuma estatística explica isso, só vivendo se entende. É por isso que repetir que a Colômbia é perigosa é reduzir uma história inteira a um estereótipo ultrapassado, uma sombra antiga que não representa mais o país e que nunca representou a maior parte de sua gente. Porque o que realmente define a Colômbia é sua habilidade extraordinária de renascer, amar e seguir em frente mesmo quando o mundo insiste em rotulá-la pelo passado. A Colômbia não é marcada pelo medo, é marcada pela coragem, pela ternura inesperada e pela força emocional que só cresce onde houve dor. Esse é o país que o mundo nunca viu menos, mas que precisa finalmente reconhecer. Colômbia não é o que te disseram, não é ameaça menos, é renascimento. Não é sombra menos, é profundidade humana. Não é perigo, é um povo que se recusa a ser derrotado.